Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite para você. Eu sou Madeleine Lasco. Começa agora mais uma edição do Papo Antagonista, ao vivo na TV BMC e no portal O Antagonista no YouTube. A gente está na nossa programação especial de final de ano e hoje eu vou trazer para vocês o nosso documentário exclusivo Dossiê Bolsonaro. Ele foi ao ar numa edição especial do Narrativas Antagonista no último dia 24 de novembro. Bolsonaro, de baixo clero a mito, e agora na cadeia. Essa é uma edição especial do Narrativas Antagonista, um documentário que conta a história da vida parlamentar de Jair Bolsonaro, desde a década de 90. Você vai ver aqui arquivos antigos que não estão em nenhum outro lugar da mídia, só no Antagonista. Eu espero que você goste. A carreira parlamentar de Jair Bolsonaro começa impulsionada pelos militares. Ele era o representante da categoria num congresso na abertura democrática. A gente iria ter eleições, as primeiras eleições da democracia. Como é que Bolsonaro se posicionava naquela época? Recordar é viver. É a quarta vez deste mês que os meus pronunciamentos feitos aqui dessa tribuna não vão à Voz do Brasil. Eu gostaria de saber se nós estamos vivendo numa ditadura ou não nessa casa aqui. Senhor presidente, o meu assunto não seria esse, mas eu quero aqui nessa oportunidade, como eu não sou um conspirador, eu quero aqui saudar o regime que iniciou-se em 31 de março de 64. Regime esse que eu tenho saudades e a população brasileira, o povo tem saudades. E os companheiros do PT, não tenho nada contra Lula, muito pelo contrário, já podem, no meu entender, enfiar a viola no saco. Porque esse plano é para eleger o senhor FHC. Voto no senhor Paulo Maluf, caso ele venha candidato, infelizmente parece que ele não vem candidato, mas sem Paulo Maluf no segundo turno, eu sou Lula. Referente em relação, logicamente, ao FHC. Porque o Lula, apesar de não ter pouco conhecimento administrativo, mas com caráter, e uma outra pessoa FHC, no meu entender, fraca, não vou falar sem caráter aqui para não ser censurado, uma pessoa fraca e com grande conhecimento, eu acho que essa segunda pessoa FHC não terá como recuperar sua credibilidade, recuperar seu caráter, enquanto o senhor Lula poderá aprender a administrar. Pois é, Jair Bolsonaro dizia que o povo tinha saudades da ditadura e que ele, se Maluf não fosse candidato, votaria em Lula. Nessa carreira parlamentar de Jair Bolsonaro nos anos 90, um outro episódio causou comoção. Talvez você não se lembre deste nome, Thalvane Albuquerque. Thalvane Albuquerque se conecta com o escândalo do PC Farias. De que forma? Ele era amigo de um pistoleiro chamado Chapéu de Couro, que queria matar Augusto Farias, irmão de PC Farias. Acontece que o tal Chapéu de Couro matou uma outra pessoa, a deputada Ceci Cunha. E foi só porque ela morreu que surgiu a vaga a ser ocupada por Thalvane Albuquerque. Aqui, ele presta um depoimento no processo de cassação dele na Câmara dos Deputados. Se alguém vem me dizer que vai matar um colega, de imediato eu ligo pro colega e digo, olha, tem um fulano de tal aí que tá se oferecendo para te matar, meu amigo. E por que vai ser eu o único? Quer dizer, isso eu não entendi dessa parte. Me explica melhor. Exatamente o que eu falei com o senhor. Tem que se ver o binômio, periculosidade do indivíduo com quem eu estava lidando. E primeiro que o interesse, presumível interesse, seria do primeiro suplente. Então, se eu, primeiro suplente, não queria matar, ninguém mais ia querer.
Portanto, o deputado não estava correndo perigo de vida. Tanto que não morreu, está vivo. Eu só falei com ele uma vez, na 13ª ligação. Após os telefonemas que ele me chamava, que ele me deixou expectativa, eu só falei com ele uma única vez e não falei mais. Mas por que não cortou o assunto? Por que recebe telefonema de um Cortei sujeito não perigoso, falando. Cortei não criminoso? Falando. Cortei não falando. Não falando, não falei mais com ele. E fez favores para a família dele? Fiz dessa oportunidade, já fiz muitos outros em outras oportunidades. Ceci Cunha foi assassinada por um pistoleiro quando fazia uma festa para comemorar a diplomação na casa dela. Foi assassinado também o marido dela. Foram assassinados outros parentes que estavam ali. Rodrigo Cunha, o filho, então com 17 anos, ficou sem pai e sem mãe no mesmo dia, porque Talvânia Albuquerque mandou matar a deputada para assumir a vaga dela. No dia do julgamento, Talvânia Albuquerque não foi defendido por ninguém. Nem ele próprio foi à tribuna se defender contra a cassação. Teve apenas um defensor, Jair Bolsonaro. Senhor presidente, eu em toda a minha vida não conversei por mais do que 10 segundos com o deputado Talvânia Albuquerque. Não tenho absolutamente nenhum contato, nenhum grau de amizade com o deputado Talvânia Albuquerque. Mas eu fico com a minha consciência pesarosa para votar pela cassação desse parlamentar. Porque amanhã, qualquer um de nós pode estar no lugar dele. Rodrigo Cunha, o filho de Ceci Cunha, assassinada por Talvânia Albuquerque, hoje é senador da República pelo Podemos. Talvânia Albuquerque foi condenado a 103 anos de prisão pelo assassinato da deputada Ceci Cunha. Ainda na década de 90, esta aqui é uma das entrevistas mais conhecidas de Jair Bolsonaro, onde ele dizia o que verdadeiramente pensa. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo. Fico feliz. Fora isso, vamos ficar não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula tá aí. Todo mundo viajando para o exterior com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai charar com o meu salário. Não dá. Depois a pessoa reclama, Lula e FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora não adianta você botar numa pessoa cultíssima como a FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Então falta é honestidade. Você não precisa de lei para dizer que você não pode dar um tiro na minha cara. Você sabe que você não pode dar um tiro na minha cara. Que é nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Que o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui, 30 milhões, tu pega dinheiro lá fora. O dinheiro que entra aqui só vai pro ralo. Agora, se vai para pagar juros da dívida externa, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Não é desobediência civil que o senhor está... eu prego sobrevivência. Sobrevivência. Se você for pagar tudo o que o governo pede para você, você não sobrevive. Porque logo que você precisar de um médico, você não tendo dinheiro, você vai para a rede pública, daí você vai morrer na rede pública. Na Câmara dos Deputados, ele defendia não apenas o fechamento do Congresso. Queria também um paredão de fuzilamento para o então presidente Fernando Henrique Cardoso no ano de 2001. Queria fuzilar também outros integrantes do governo. Acompanhe o próprio Jair Bolsonaro fazendo a defesa disso no plenário
E a reação do líder do PT, Walder Pinheiro. Você que me criticou tanto quando falei em fuzilar Fernando Henrique Cardoso há 2 anos atrás, está reconhecendo agora que através do diálogo, da conversa, é impossível mudar esse país. E mais, senhor presidente, se um dia tiver pena de morte no Brasil, seguindo a linha do ex-deputado Márcio Moreira Alves, por colaborar no superávit primário, reduzindo os salários militares, como fez o doutor Geraldo Quintão, ele deveria também ser fuzilado em praça pública. Só que teríamos um grande problema. Haveria uma briga entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para saber quem teria a honra de fuzilar esse patife, esse charlatão, esse embusteiro, esse apagadão. Pela liderança do PT, com direito a 5 minutos, novo deputado Walder Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a indignação de todos os brasileiros com esse governo, e aí quero me solidarizar em parte com o que disse aqui o deputado Jair Bolsonaro. A lua de mel com Lula presidente durou pouco. Logo que Lula chegou ao governo pela primeira vez, ele propôs uma reforma da Previdência que tiraria alguns privilégios de funcionários públicos, inclusive dos militares. Aí, Bolsonaro não aguentou. Estamos analisando agora a reforma da Previdência. Quero confessar, se fosse uma reforma proposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso, já seria difícil acreditar. No governo Lula, mais ainda. Principalmente porque ele massacra os servidores civis, e logo esse que, em quase sua totalidade, votou no governo Lula, assim como os militares da União. Diz aqui Mateus 23,14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que devorais as casas das viúvas? E, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ainda neste ano de 2003, o primeiro do governo Lula I, Jair Bolsonaro escolheu sua rival. Uma das cenas mais conhecidas da política brasileira. Bolsonaro versus Maria do Rosário. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. E vejam só, Jair Bolsonaro foi preso no último dia 22. Aniversário de quem? Gente, hoje é meu aniversário, tô super feliz e grata por todas as felicitações e abraços que eu tô recebendo. Tô até com uma camiseta de bolo aqui para comemorar. Vou sair agora, tomar café na padaria, ficar junto com as pessoas que eu amo, andar pela minha cidade. Mas tem gente que vai estar no regime fechado. E no meu aniversário, olha só, o universo conspira muito melhor para o bem do que aqueles que tentam fazer maldades, hein? Esse dia tem até foguetes por aqui. Bora, gente, aproveite a liberdade, aproveite o amor, aproveite a vida. E o ódio é de quem tem, lá na Papuda. Vamos seguindo em frente. Pela década de 2000, um dos pontos mais polêmicos do deputado Jair Bolsonaro era sua relação com as milícias. Jair Bolsonaro defendia que miliciano não é bandido, também pode ser pai de família. Eu acho que não se pode generalizar os fatos. O meu filho é dono do voto dele, votou favorável ao prosseguimento das investigações. E não no enfoque que o Chico Alencar deu aqui, como se todos aqueles elencados como milicianos fossem bandidos. Não. É uma busca aqui da popularidade, da vulgaridade, busca de voto pelo voto, em cima da demagogia, em chefes de família. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto todos, não. Os mandatos de Jair Bolsonaro foram assim, marcados por frases fortes, frases polêmicas, embates e entrega mesmo muito pouca. Mas ele foi se construindo como uma liderança.
tentando cargos como a presidência da Câmara, sem sucesso. E ele reclamava, ele queria ser o primeiro presidente de direita. Isso no ano de 2014. Ninguém levava a sério. Coloquei à disposição meu nome para, por ocasião das convenções de junho, disputar a presidência da República. Alguns não levam muito a sério, como o jornalista Arnaldo Jardim da Veja Online. Só que, em 2 dias, ele recebeu 11.374 comentários contra ele favoravelmente. Recordar é viver. Vou voltar aqui com vocês ao ano de 2015. Bolsonaro estava virando alvo de cusparadas pela militância da extrema-esquerda. E naquele ano, eu fiz um vaticínio, que Jair Bolsonaro, sim, se tornaria presidente da República. Recordar é viver. Eu quase perdi o emprego na época por causa disso aqui. Várias cusparadas. Que é aquela coisa que quando a pessoa não tem argumento, ela não controla o fluido corporal. É uma discussão política em alto nível, né? Com custos. Só gasta saliva mesmo para debater. Bom, o vídeo é longo e o tempo todo você vê Jair Bolsonaro e o filho, que tem formação policial, que tem formação militar, fazendo o que deve ser feito por bons policiais. Vocês sabem que eu não sou fã do Jair Bolsonaro, mas ali ele teve uma atitude correta, que é a seguinte: ele manteve a calma, não foi para cima dos manifestantes, contou com a ajuda da polícia. Em vários momentos ele fala para o motorista, que eu acho que não tem esse treinamento, você não pode perder a cabeça, você tem de ter calma. Vai pegar neles. E é o seguinte, é essa gente que diz que o cara não é um democrata, é assim que a gente está perdendo o discurso no Brasil. Porque quando a sua fala é o avesso da sua prática, isso faz a perda da credibilidade. Eu estou mostrando esse vídeo porque depois eu vou mostrar o neon Eu Não Avisei. Se os movimentos que se dizem em defesa da democracia continuarem com essa performance tão estratégica, são eles que vão ser os responsáveis por eleger Jair Bolsonaro presidente. Gente, menos fígado, mais cérebro. É por isso que o cérebro nasceu em cima, que é o primeiro órgão do corpo que tem de ser usado. Pelo que a gente vê nesse vídeo, tem muita gente que não sabe disso. Quando a gente fala em Jair Bolsonaro e cusparada, você se lembra logo de quem? Jean Willis. Exatamente. Depois da virada de 2010, o burburinho Bolsonaro-Maria do Rosário já tinha arrefecido, porque ele escolheu um outro rival, o então deputado Jean Willis, do PSOL. É um deputado, por exemplo, olha o que eu vou falar aqui, não vou ferir regimento não. Se alguém chamá-lo de viado, ele quer processar. Mas eu tenho 2 vídeos dele gravados em programa de televisão, um com o Marcelo Agnetti, ele dizendo que gosta de ser chamado de viado. Ou seja, é um cara, é um deputado, que não tem coerência nenhuma. E essa briga aqui, desculpa, senhora presidente, há intenção por parte do governo aproveitar tudo o que acontece nessa casa, etc., né? Buscar uma maneira de interferir na internet, que a única imprensa livre que nós temos é essa daqui. A grande mídia que está aí fora vive da propaganda oficial do governo. Jean Willis reclamava da forma como era tratado por Jair Bolsonaro. As minhas redes sociais são atacadas diuturnamente por pessoas que colocam como hashtag Bolsonaro 2018. Então, claramente, são pessoas, se não ligadas diretamente a ele, são pessoas estimuladas por ele. Esse deputado já me chamou de ambulante, e me perdoe ter que dizer isso aqui. Não é nada confortável para mim ter que repetir isso na frente de Vossa Excelência. Ele me chamou de ambulante nos microfones dessa casa. Esse deputado já me chamou de queima-rosca nos microfones dessa casa. E já escreveu num cartaz e publicou uma foto em que ele dizia que o parlamento não era padaria, numa referência a queima-rosca. E aqui, o vídeo que talvez seja o mais conhecido da carreira de Bolsonaro e também da de Jean Willis. É o voto de Jair Bolsonaro no impeachment de Dilma Rousseff. O vídeo da cusparada. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha.
Como vota, deputado? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. Jean Willis depois admitiu que sim, ele tinha cuspido em Jair Bolsonaro. Isso virou praticamente uma lenda da política nacional. E Bolsonaro soube fazer o seu marketing em cima desse ataque do adversário. É claro, ele me insultou na saída. O que ele falou? Me xingou, os nomes que ele me xinga assim, viados e tudo. Sim, na nossa empresa. Falei, entendeu? Oi. Bolsonaro, o que é que você vai fazer agora depois que levou a cuspida do Jean Willis? Primeiro tá um cheiro horrível aqui, não sei que cheiro é esse, né? O cara é completamente desequilibrado. Perdeu a noção. Perdeu a votação. Diz que é oposição a Dilma e vota não ao impeachment. Agora, essa cusparada aqui é preconceito. Porque esse amor e ódio para comigo? O que será que está acontecendo com ele? Tudo bem. A carreira de Jair Bolsonaro teve uma ascensão meteórica. Tanto é que nesse período ele realmente se viabilizou para a presidência da República. Coincidentemente, era o mesmo período em que tivemos o impeachment de Dilma Rousseff e a prisão de Lula. Recordar é viver. Aqui, Bolsonaro, no ano de 2018, ali no finzinho da campanha eleitoral, fala com apoiadores por telefone, comentando a prisão de Lula. Eles estavam numa manifestação e Bolsonaro falava a eles. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia! E... brevemente, você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde! O Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Jair Bolsonaro toma posse e o Brasil conhece um estilo completamente novo de comunicação presidencial. O primeiro carnaval de Bolsonaro foi marcado por algo que nós, jornalistas de política, jamais tínhamos visto. Golden Shower. Exatamente. O presidente fez esta postagem. O que é Golden Shower? Porque antes ele havia repostado um vídeo que nós não vamos exibir. Vou exibir o print da postagem dele. Era um vídeo de uma bagunça no carnaval. E ele dizia, não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isso que tem virado muito dos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões. Ele não se sentia à vontade para mostrar, mas mostrou e ainda comentou o que é Golden Shower. Outra inovação de Jair Bolsonaro foi o tal do cercadinho no Palácio do Planalto. Um espaço que deveria ser destinado a passar informações úteis para o público e para a imprensa, virou um espetáculo diário de humilhação e ridicularização de repórteres. Esses cortes eram utilizados nas redes do presidente e também dos seus apoiadores. E por ali teve de tudo.
até Bolsonaro cover dando banana para os repórteres, representado pelo humorista carioca. Qual é a pergunta? Dá um furo aí, carioca. Oi? Foi o presidente Bolsonaro? Não vem com esse papo, não. Foi ideia minha. Ele tá achando que a banana é do presidente. Isso aqui se chama humorista, entendeu? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Bolsonaro, quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo. Tchutchuca do Centrão, você é tchutchuca do Centrão, cara. Valdemar Costa Neto, você se entregou pra ele. Fala comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Bolsonaro, aqui, Bolsonaro. Mito, aqui, meu querido. Por isso, me ajuda, Bolsonaro, por favor. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só pelo bafo não vai ter emprego. Quero botar só na sua conta, presidente. Dia D, presidente. Hoje é dia A. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que minha filha é homossexual. O mandato de Jair Bolsonaro foi marcado pela pandemia da Covid. E as declarações feitas pelo presidente levaram muitos de seus apoiadores a rever o que pensavam sobre ele. Se observar o que está acontecendo, o apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. No meio da pandemia, ele dizia coisas como essa, que eram vistas por famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Estão com medo ainda, os pais estão com medo, então é natural. Gradual. É natural, gradual. E tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a reunião? Não sou coveiro. Tá? Como que foi a reunião? Qual a chance disso dar certo? Pois é, tem uma outra coisa também que ficou muito famosa pelo tipo de ideia. A tal da ABIN paralela. Um sistema de informação particular do presidente, fora de tudo que é oficial, para rastrear as pessoas que ele determinasse, fossem adversários ou até amigos. E ele dizia que funciona. Se reunindo de madrugada, para lá, para cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Quando Bolsonaro chega ao poder, com toda essa paranoia de que precisava vigiar todo mundo, senão se viraria contra ele, ele tem um alvo em especial, que é o Supremo Tribunal Federal. Recordar é viver. Quem não se lembra dessa frase aqui de Eduardo Bolsonaro antes do pai assumir a presidência? A pergunta é, saiu uma pesquisa há pouco tempo agora do Datapoder e com a possibilidade do seu pai ser eleito no primeiro turno, jogando por terra aí a pesquisa do Ibope e Datafolha também. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai se Solta fuder. o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que tá acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro tá com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta pra conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. O STF até segura a onda dos políticos lá, né? Quantas condenas? O pessoal vira e mexe, veja os memes aí. O Moro condenou não sei quantos, o STF 0. Ou quase 0, um negócio assim, né? Mais solta do que não sei o quê. Mas essa resposta aí a gente só vai conseguir te dar se realmente o STF ou o TSE pagar para ver. Nós vimos que não é bem assim a coisa. O destino de Bolsonaro não foi fechar o STF. Aliás, é por ordem do STF que Bolsonaro agora está preso. Ele vociferava contra o judiciário, mas na hora do vamos ver, nunca foi assim. Durante o mandato de Bolsonaro, com a Lava Jato a todo vapor, a oposição ao governo Lula esperava uma CPI da Lava Toga. Eles viam o governo Bolsonaro como o ambiente perfeito para se fazer uma CPI que abalaria todo o poder judiciário, o Ministério Público, o que havia de errado ali. Bolsonaro não quis. Os aliados reclamaram muito. O falecido Major Olímpio era um dos mais desiludidos. Uma coisa é fato. Houve uma depuração no Legislativo, no Executivo no país, com avançada e Lava Jato, deputado, senador cassado, alguns na cadeia, ex-governador na cadeia, ex-presidente na cadeia. Mas se você não mexer na cúpula do judiciário, o quebra-galho de tudo isso, ou das anulações de todo esse esforço do Brasil de enfrentamento da corrupção, está, lamentavelmente, hoje nos tribunais superiores, efetivamente mais no STF. Então, se você não fizer uma apuração ali, todo o trabalho do país pode ser perdido e vai ficar aquele sentimento, aqui é o país da impunidade. Daí o nosso esforço por isso. Não vai paralisar governo, não significa ruptura com o executivo, guerra entre os poderes, coisa nenhuma. Apuração de crime é uma outra conversa. A lei é para todos. Isso é conversa mole para boi dormir. Então, uma coisa não tem vinculação com a outra. Se você instalar uma CPI do Judiciário, vai continuar funcionando absolutamente igual ao Poder Executivo, vai continuar funcionando o Congresso brasileiro e vamos levar as responsabilidades quem tiver que ser numa apuração. Ninguém está prejulgando. Dos 11 ministros lá, você tem daqueles que são sumidades e reconhecidamente pelo país como guardiões da Constituição mesmo. Agora, você tem daqueles que não são. O governo Bolsonaro retoma o amor pelos símbolos pátrios, pela bandeira, a camisa da seleção brasileira e também as datas. O 7 de setembro, após Jair Bolsonaro, ganhou um significado completamente diferente, já que o presidente usava essa data para mobilizar os seus seguidores. Esse 7 de setembro aqui, o último de Jair Bolsonaro no poder, foi inesquecível. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, imbrochável, imbrochável.
imbrochável, imbrochável. Na época, Luiz Inácio Lula da Silva, que já tinha saído da cadeia, fez um comentário sobre o coro de imbrochável puxado pelo então presidente da República e repetido de forma efusiva por milhares dos seus adoradores. O Brasil precisa voltar a sorrir, o Brasil precisa voltar a ser alegre, o Brasil não pode aceitar um presidente da República que vai no 7 de setembro dizer eu sou imbrochável. Ora, ele estava falando para quem? Para a mulher dele, porque ninguém quer saber o que ele é. Ninguém também quer saber se ele é broxa ou não é broxa. Isso é problema dele, não é problema nosso. A gente quer saber se vai ter emprego, se vai ter salário, se vai ter educação. Olha, outra coisa que vai acontecer no Brasil. No primeiro dia, Alckmin, no primeiro dia, a gente vai acabar com o decreto de 100 anos. Todas as acusações contra a família dele, ele faz um decreto de 100 anos. E nós vamos ver o que tem que precisa ser protegido 100 anos. No final do mandato, Bolsonaro começa a falar contra as urnas eletrônicas e a criar toda uma história sobre ele sair ou não da presidência da República. Fazia lives todas as quintas-feiras com declarações desse tipo aqui. A notícia chegou agora para mim. Eu estou custando a crer que seja verdadeira. Por Deus que está no céu. Carmen Lúcia dá 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza no outro lugar brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Agora vamos voltar à primeira edição do Narrativas Antagonistas, já que essa é uma edição especial, documental para você. Eu falei sobre a prisão de Bolsonaro. Exatamente. Era uma brincadeira com algo que ficou famoso na boca dos fundadores do site Antagonista. Lula preso amanhã. Você se lembra dessa história? Pois é. Quando eu voltei ao Antagonista para começar com o Narrativas, eu fiz questão de que o primeiro programa fosse Bolsonaro preso amanhã. Esse amanhã demorou, porque o programa foi em 31 de agosto de 2023. A Polícia Federal é quem vai se encarregar de ir atrás das provas que corroborem ou não o que foi dito pelo hacker. Na noite da quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu um pedido da Polícia Federal para quebra dos sigilos de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Na sexta-feira de manhã, saíram os pedidos de prisão de toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que é acusada de não só ter se furtado ao trabalho que deveria no 8 de janeiro, mas também de ter trabalhado para que aquela situação acontecesse. E no meio disso tudo, esse furacão Mauro Cid. Primeiro sai uma capa da Veja com o título A Confissão e a foto do ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Era, na realidade, uma entrevista não dele, mas do advogado dele, César Bittencourt, dizendo que ele confessaria tudo, inclusive a questão das joias. Em seguida, esse mesmo advogado dá uma entrevista ao Estadão, dizendo que ele não falou nada sobre joias, que a revista Veja estava mentindo. Em seguida, a revista Veja solta a gravação em que ele falou sobre as joias. E aí, o advogado César Bittencourt acaba dando uma entrevista falando, eu posso dar 20, 30 versões. Ele diz que a versão oficial é só aquela que ele vai colocar no processo. Não é isso, versão oficial não é o que ele fala para a imprensa. Enquanto isso, Jair Bolsonaro diz que não mandou ninguém vender nada. E disse também que, se for flagrado em algo, ele ficará à disposição da justiça. As investigações iam acontecendo, mas Bolsonaro mobilizava multidões nas ruas. E tem aquela coisa do eu autorizo, que virou uma frase da boca primeiro dos militantes de Bolsonaro e depois dos militantes de esquerda. Autoriza o quê? Não me parece um bordão muito democrático. E é assim que ele era manifestado nas ruas. O apoio de vocês é primordial, é indispensável para seguirmos adiante. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão, e dizer aqui que querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. E aquele que pensa que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa: para todos nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Durante a história do processo do Bolsonaro, delações, idas e vindas ao STF, surge Donald Trump de novo na presidência, querendo dar uma mãozinha para o Bolsonaro. Trump fez uma política de tarifas internacionais para vários países. Quando chegou na vez do Brasil, ele colocou o nome do Bolsonaro no jogo e mandou até uma carta. Jair Bolsonaro, na época, comentou: Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação
com a liberdade de expressão. E também, no tocante ao meu julgamento, estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mas, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Tem o apoio do Trump, faz um discurso forte, veio a lei Magnitsky para cima de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF, mas na hora H, Bolsonaro é Bolsonaro. Olho a olho com Alexandre de Moraes, os réus do 8 de janeiro com penas desproporcionais. Ele poderia ter se sagrado ali um grande líder. Poderia ter dito: liberta o pessoal do 8 de janeiro e me prende agora. Pode ser que não desse certo, muito provavelmente não. Mas ele conquistaria o respeito das pessoas como um líder que se sacrifica pelos liderados. Na hora do cara a cara, ele decide por esse caminho aqui. Em especial, as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né, que você vai chegar lá, tá chegando lá. Golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha de Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando em estar certo ou bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui? É um norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. E daí, Jair Bolsonaro é colocado em prisão domiciliar. E depois, proibido de se manifestar em entrevistas ou nas redes sociais. Antes que isso fosse feito, foi colocada nele uma tornozeleira eletrônica.
a mando do Supremo Tribunal Federal. E Jair Bolsonaro disse que isso foi uma suprema humilhação. Não se arrepende? Presidente, o senhor vai respeitar essa decisão? Eu nem vou te responder, com todo respeito. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Com tarifato do Trump? Eu me coloquei à disposição. Olha, em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Que pendrive era esse no banheiro? Não tenho a menor ideia. E os dólares, presidente? Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra que tudo? Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. Aí chegamos ao último final de semana. Bolsonaro, que era do baixo clero, virou um mito, agora está preso. No dia 22 de novembro de 2025, a Polícia Federal foi até a casa do ex-presidente. Vamos ver o documento. À 00:07 do dia 22 de novembro de 2025, o sistema de monitoração gerou alerta indicando violação do dispositivo, que é a tornozeleira eletrônica. A informação inicial recebida pelos escoltantes era que o monitorado havia batido o dispositivo na escada. No momento da análise, o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado. Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Essa é uma daquelas histórias que mostra o capricho do roteirista do Brasil. O instrumento utilizado por Jair Bolsonaro para tentar abrir a tornozeleira eletrônica é parecido com esse daqui que você vê na sua tela. E qual é a explicação para Jair Bolsonaro pegar um ferro de solda e começar a abrir a tornozeleira? Ele disse isso à polícia. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando. Boa noite. Posteriormente, Jair Bolsonaro informou que tinha passado a tomar um novo remédio para controle de ansiedade, que isso alterou a sua consciência e é nesse estado alterado que ele tomou a decisão de pegar um ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira. Alguns de seus aliados disseram que ele estava com vergonha, outros disseram que ele estava desconfiado de uma escuta e outros até que ele tinha ouvido vozes na tornozeleira. Você conhecia toda essa história? Hoje é o Narrativas Antagonista Especial Documentário. É por isso que eu não vou trazer aqui as narrativas, porque elas se perdem no tempo. E isso é feito para durar, para ser um documento no qual você possa ver toda a trajetória de Jair Bolsonaro, de baixo clero a mito, agora preso, e quem sabe amanhã
o quê? Eu não vou me alongar aqui na minha opinião, porque eu quero dar espaço para você trazer a sua opinião nessa edição especial. Já escreve aqui para mim qual é o momento que te marcou mais e qual é o momento desses que eu mostrei aqui que te surpreendeu, que você não sabia, que você viu pela primeira vez. Essa é a trajetória de um dos políticos mais impactantes da vida brasileira. Goste você de Jair Bolsonaro ou não goste, incontestavelmente ele é um fenômeno. Eu não vou deixar uma opinião grande, eu quero te chamar a atenção apenas para 2 pontos. Quero te fazer pensar. Primeiro ponto é o seguinte: desde que a gente teve a abertura democrática no Brasil, a regra é o presidente ir preso ou sofrer impeachment. Quando não acontece isso, estamos diante da mais absoluta exceção. Desde a abertura democrática, somente Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso nem foram presos e nem sofreram impeachment. E eu te pergunto, de coração aberto, isso diz mais sobre os políticos ou sobre nós como sociedade, ou sobre o nosso sistema de organização política? Você já tinha pensado nisso? E a outra coisa é, do mesmo jeito que vão presos, os presidentes também saem com muita facilidade. Isso dessensibiliza o povo. É como se um ex-presidente ir para a cadeia fosse algo corriqueiro e depois sair com uma justificativa que a gente não entende direito fosse algo corriqueiro também. Essa é a edição especial documentário do Narrativas Antagonista. Não esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e tocar o sininho para receber todas essas novidades que estão vindo por aí. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com alguém de quem você gosta. A gente vai fazer uma pausa rapidinha para o intervalo comercial na TV BMC. Voltamos daqui a pouco e para quem nos acompanha pelo YouTube, o programa continua normalmente. Olá! E aí, antagonistas, vocês lembravam de tudo isso? Tem alguma coisa aqui que vocês não sabiam sobre o Bolsonaro? O que te surpreendeu? O que é que você achou de toda essa coletânea? Você tinha visto o documentário especial do Narrativas Antagonista, feito com muito carinho para você? Aproveita, já deixa o seu gostei, se inscreve, toca o sininho, porque tá vindo muita novidade no ano que vem, inclusive no Narrativas. Exatamente. É muita novidade que tá vindo por aí. Agora a gente vai voltar na TV BMC. Olá! De volta com o Papo Antagonista aqui na TV BMC. Agora nós vamos exibir um outro episódio do Narrativas Antagonista com os destaques da COP30, que ocorreu em novembro em Belém. O fato do dia de hoje é o melhor da COP30. Janja, Curupira, bichinhos ou treta? O que você gostou mais da COP30? Qual que é o seu predileto? Calma que a gente vai rever aqui todos os grandes momentos da COP30 e você vai poder opinar muito, vai ter tudo que é narrativa. Bora pro fato do dia. Fato do dia, o melhor da COP30. Janja, Curupira, bichinhos ou treta? Olha, COP30 se falou muita coisa. E também fizeram muita fake news, muita desinformação. Vocês sabem que aqui no Narrativas Antagonista eu tenho um serviço de utilidade pública, que para mim é quase um sacerdócio, que é desmentir fake news, imagens, vídeos, montagens, que às vezes utilizam até inteligência artificial. E você poderia achar
que se trata de uma verdade, que se trata de uma notícia. Mas como eu sou especialista em comunicação, eu desminto e te ajudo a desmentir para outras pessoas essa linha nefasta de fake news que vem se expandindo pelas redes sociais. Este filme aqui, sobre a COP30, é fake news com inteligência artificial. E como que eu sei que isso é inteligência artificial? Vocês repararam que o presidente Lula está usando um moicano estilizado à la Chimbinha. Ele não tem cabelo suficiente para fazer esse moicano. E o presidente Lula também não é o tipo de homem que usa peruca. Por isso eu digo a vocês que se trata de fake news, podem espalhar. Agora vamos ao que realmente aconteceu na COP. Eu chequei porque parece fake news e eu gostaria que fosse fake news, mas não é. IBGE divulgou uma nova versão do Mapa Mundi com o estado do Pará no centro do planeta como forma de valorizar a COP30. Vejam que coisa, o mapa está invertido, com o hemisfério sul na parte de cima, o norte na parte de baixo. Segundo o IBGE, é uma forma de valorizar Belém como capital simbólica do Brasil durante a COP, no mês em que o compromisso de construir uma transição ecológica justa e sustentável ganha destaque. Isso foi a expectativa. Bora para a realidade, olha o post aqui, Folha de São Paulo. A abertura da COP30 é marcada por alagamentos, filas em restaurante e calor em pavilhões. E além de tudo isso, expectativas quebradas, sonhos destruídos. Aqui, olha, a gente tem essa notícia muito curiosa. COP30. Garotas do Job investem em inglês, mas não tem retorno em Belém. Profissionais da noite investiram em aulas de inglês para a COP30, mas relatam que os clientes estrangeiros são exigentes e econômicos. Por econômicos, leia-se pão duros. Segundo as profissionais, elas estudaram inglês para providenciar um atendimento adequado a esses outros profissionais de outros países que comparecem à COP30. Mas, segundo consta, eles são muito exigentes e ficam pedindo desconto. Então, não adiantou muito o investimento em inglês. Agora teve o investimento em novos conceitos e nova língua, como o da ministra Aniele Franco e o seu racismo ambiental. Eu fiquei muito feliz. Eu ainda acho que tem uma parcela da sociedade que infelizmente não entende o que é o racismo ambiental. As pessoas ainda não conseguem visualizar porque muitas vezes moram e residem em lugares que não são afetados. E aí, o que é que você achou? Teve também na COP30 esse festival aqui dos bichos se arrastando por aí. A tartaruga é cantada mais gente. Bom,
Já me explicaram que é algo tradicional de um mestre, que é um cara da cultura, que criou esse desfile para crianças no interior do Pará e que é uma coisa muito bonita, contextualizada, explicada. Eu acredito que sim, que pudesse ser bonito, mas jogando ali no meio sem explicar nada ficou bom? Não. E ainda a organização explicou que se tratava de animais da fauna brasileira. Como você viu, tem uma zebra e um camelo, muitas pessoas em dúvida, mas sim, camelo e zebra são da fauna brasileira. O camelo está no jogo do bicho, a zebra está na loteria esportiva e temos também o tigrinho, que faz parte da fauna brasileira. E agora vamos adiante. Na escala de 1 a 9, no desfile da COP30, ela diz como começou, mas eu pergunto, como está terminando a sua semana? Quem é você? O urso polar, o bicho preguiço, curupira, a onça, a tartaruga. Tem uns bichos que eu não arrisco. A coruja é coruja. O tigrinho é tigrinho. Não sei. Mas vamos adiante, tem mais momentos deliciosos da COP30. Vocês viram aqui que a gente trouxe, até teve a Janja debochando a história da coxinha de R$45. Era um preço, assim, absurdo para tudo. Tudo que você vai comer, você falou oi, R$100. Preços muito altos para uma qualidade que não é compatível com os preços que foram cobrados. E aí, nesse portal Amazônia no Ar, a gente tem uma dona de um quiosque, que foi na COP30, explicando por que os preços dela chegaram onde chegaram. Vamos ver. Gente, tem um tema que está sendo o mais discutido nesse período de cúpula dos líderes que está rolando aqui em Belém do Pará, e não é a cúpula. É o valor da comida. Então, já que uma das funções básicas do jornalismo é ouvir os dois lados, a gente veio falar com uma das empreendedoras que está aqui na cúpula, inclusive aqui dentro da sala de imprensa, para falar um pouco do... Petra, me conta, como é que foi para montar o stand, o valor, porque vocês tiveram um investimento alto para conseguir estar aqui dentro, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, sobre os valores, a gente está pagando o aluguel para a secretaria que faz toda essa disponibilização do espaço de $280 por metro quadrado. Como o nosso estande são 15 metros, a gente paga $4.200 para estar aqui, que equivale a quase R$23 mil. Isso é diária? Ou não, é, esse é o valor total? pelo período, exatamente. R$23 mil. Fora as outras exigências, como, por exemplo, a gente não pode entrar com carro particular, a gente precisa de um carro apropriado para transporte de alimentos. A gente teve que contratar uma consultoria de uma nutricionista para fazer toda a verificação e a checagem e os testes dos insumos que a gente utiliza para comprovar que não há nenhuma contaminação. Então, esse já foi um outro custo. Além disso, a gente teve que disponibilizar uma equipe de 8 pessoas, porque a operação é de 7 até 22 horas, e todas essas pessoas recolhendo encargos trabalhistas, seguindo a legislação trabalhista vigente. Então, o custo é elevadíssimo. Ainda assim, eu não considero que os preços que a gente está praticando, pelo menos aqui no nosso quiosque, sejam abusivos. A gente teve que aumentar, obviamente, os preços, mas eles ainda assim são preços pagáveis diante de todos esses custos que são necessários para que a gente esteja operando aqui. É importante pontuar, gente, porque assim, uma das grandes sensações aí foram os valores muito altos e, de fato, existem alguns com valores mais elevados, mas também existem valores com preços muito acessíveis, digamos aqui, para um evento internacional. Aqui na Padaria Verde Rosa, por exemplo, eu vim tomar café aqui, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem alguns valores, olha, café por 16, chocolate quente por 20, salgados 32, 29, que são um pouco maiores, né, do que os valores que vocês praticam normalmente. Sim. Mas não é nada exorbitante, né? Sim. Justamente, a gente está praticando o preço do CMV do produto, né? Que é a prática que a gente faz uma precificação padrão, embutindo esses custos que a gente teve, que foram muito maiores do que o nosso custo operacional rotineiro. Então, esse preço é com certeza mais caro do que a gente pratica, mas não, a gente não está esperando ficar milionário vendendo na COP. A gente está fazendo o que é possível diante das circunstâncias. Então é isso, pessoal, porque aqui na Amazônia no Ar a gente faz sempre questão de mostrar para vocês os fatos e mostrar para vocês que nem tudo é aquele grande mousse que a mídia nacional está tentando pintar dos valores abusivos que estão rolando aqui em Belém do Pará. A gente continua mostrando para vocês os bastidores e tudo que vai rolar na COP e também na cúpula dos líderes. Pois é, né, gente? A conta não fechava. E enfim, vamos adiante com ela, Janja. Antes da gente ir para a participação da Janja, eu faço questão de voltar aqui a essa minha missão de utilidade pública, meu sacerdócio, que é desmentir fake news e desinformação. Este vídeo tem circulado pela internet com a seguinte legenda: Janja chegando na COP30. É uma montagem, tem uso inclusive de inteligência artificial.
Você vendo esse vídeo talvez não percebesse, mas eu que sou uma especialista em comunicação, posso te assegurar, esse vídeo aqui é fake news. A Janja chegando na Cap30. E como que eu sei que isso é fake news? Vocês vejam, primeiro o batom muito vermelho, Janja não usa. E depois esse cabelo ruivo, a lá Sarah Winter, a lá Ana Campagnolo. A Janja não usa, a Janja usa um moreno iluminado. Portanto, sabemos que esse vídeo aqui é fake news. E agora vamos prosseguir com o que não é fake. Tem aqui, olha, o artigo que tá delicioso do Duda Teixeira na revista Cruzoé. Janja passa roupa de Lula em iate na COP30. Quando passa a camisa do marido, Janja tenta mostrar simplicidade, mas acaba queimando a mão no machismo antiquado do presidente. Vale a pena esse artigo. E aqui eu digo, como já disse no Papo Antagonista, passar a camisa que já está passada é fácil. Difícil é passar uma camisa que precisa ser passada, correto? Agora vamos adiante, porque este vídeo de Janja com o novo conceito, ele surgiu pelas redes, mas ele não é da COP, tá? Ele é anterior. E ele traz um conceito de pobreza energética. E eu desafio você a entender o que ela explicou e explicar aqui no chat. Bora! Eu tomei um pouco de conhecimento a mais sobre a questão da pauta da pobreza energética. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o tema. A gente não sabe o quanto que a pobreza energética impacta a vida das mulheres e das meninas nas famílias de uma forma muito intensa e às vezes muito violenta. E eu comecei a pensar um pouco de que forma que a gente podia juntar coisas, combater a pobreza energética e também olhar um pouquinho para as mulheres sobre a ótica do cuidado. Vocês sabem que a jornada de trabalho das mulheres muitas vezes é uma tripla jornada, às vezes quádrupla. E esse programa das cozinhas comunitárias sustentáveis, ela vai para além de só produzir alimento. Ela quer produzir uma reflexão sobre o papel da mulher também na sociedade. A gente sabe que na casa da gente, qual é o lugar que a gente conversa, de aconchego? É a cozinha. O projeto das cozinhas comunitárias quer que esse espaço seja um espaço onde as mulheres da comunidade se apropriem dele e transformem aquele espaço em um espaço em que elas possam usar, primeiro, para produzir o alimento das suas famílias, para as famílias das mulheres da comunidade, e que também possa ser um espaço para reflexão das dificuldades do dia a dia e de buscar, né, as soluções para aquelas dificuldades. Pois é, né, gente? Quem entendeu o que é pobreza energética? Eu perdi, já no meio eu já perdi. O energética eu não sei onde ficou, no meio da explicação. Mas pode ser que eu não tenha capacidade humana de compreensão para atingir o nível do raciocínio da Janja. Por isso eu quero as suas explicações aqui nos comentários. E um outro grande momento foi a Janja dançando com o Curupira, que eu acho que esse vídeo poderia ter uma legenda "Por que me ufano do meu país" na tela. Curupira já está aqui na COP, amanhã começa a cúpula dos líderes. O presidente Lula e você vão receber os líderes de todo mundo que vão estar chegando por aqui. E mais do que um mascote, ele é um símbolo das florestas, de proteção das florestas. E ele está contando com a gente também para ajudar ele nessa missão, né, Curupira? Os líderes vão se sentar aqui e vão, enfim, tomar as decisões para que essa COP realmente seja a COP da verdade, que é como o presidente Lula tem falado. É o momento da gente transformar as decisões que estão nos papéis em realidade. E além disso, dessa participação magistral da Janja, ela também fez um coquetel. Ela fez um coquetel para chefes de Estado e que vocês vejam, tinha tudo no coquetel. Tudo que você imaginar, do bom e do melhor no coquetel, pago com dinheiro público. O que não tinha no coquetel para chefes de Estado? Os chefes de Estado. Não tinha. Enfim, não tinha. Teve mais chefe de Estado na COP, que foi no Azerbaijão, em Baku,
no Azerbaijão. Teve mais chefe de Estado do que a nossa. E, seguramente, a gente tem todos os dias eventos com mais chefes de Estado do que o coquetel dos chefes de Estado da Janja. O que é que teve também? Gente, a COP teve também MBL versus Guilherme Boulos. Oi? Isso mesmo. O Arthur Mamãe Falei foi pra COP e fazer aqueles vídeos que ele fazia lá no Velho Testamento, de atrás das pessoas gravando, e foi atrás do Boulos. Vamos ver. Eu de assediar a mulher na Ucrânia, eu assediar em Boulos. Calma, Boulos. Ó, os seguranças estão me batendo aqui, Boulos. Gente, os caras estão me batendo aqui, pode Boulos. cuidar. E a rachadinha do André Janones que você salvou, hein? Assediador na área, gente. Muito cuidado. E, gente, olha que grande coincidência. Chegou o Boulos lá na COP e invadiram tudo. Eu até agora não entendi quem foi que invadiu. Porque eram indígenas do PSOL, PSOL indígena, MST, PSOL indígena. Não sei, eu sei que invadiram tudo e ainda bateram no segurança. Dá uma olhada. E aí, qual você acha que foi o melhor momento da COP30? O que é que você acha de tudo isso que a gente viu? Calma, calma, que antes de você achar e antes de eu achar, bora para as narrativas. A extrema-direita golpista gosta muito de desinformação sobre clima, porque o aquecimento global não existe, porque nós não precisamos buscar a justiça climática, não existe racismo ambiental e nós somos contra os negacionistas. Eles noticiam ali o que deu de errado na COP, que é um detalhezinho, que é um nada, o que deu de certo. Essa extrema-direita golpista, como esse site O Antagonista, eles não noticiam tudo que deu de certo com o presidente Lula colocando o Brasil no centro da política climática mundial. O presidente Lula botou o Brasil de volta no mapa. E, aliás, o IBGE botou o Pará no centro do mapa. Um símbolo forte, um símbolo importante. A gente tem o Fundo da Amazônia que foi criado e gente do mundo inteiro está investindo aqui. A COP30 foi um símbolo do início de uma nova era, com o Brasil de volta no mapa, com o Brasil se preocupando com o meio ambiente. Mas é claro, né, que essa mídia golpista de extrema-direita jamais vai dar o braço a torcer para o presidente que mais respeita a soberania do Brasil. Nós, patriotas, avisamos. Entrou o PT no governo, é blá blá blá, roubalheira e agora turismo para esbanja. Nós vimos a esbanja pulando lá no iate do empresário que emprestaram, uma coisa obscura. Aí, para preservar o meio ambiente, estão num iate que gasta combustível fóssil, não sei quanto. Só voa de jatinho que gasta combustível fóssil. Fica falando o presidente Lula, que é o nosso Joe Biden, né? O Joe Biden brasileiro, ele nem sabe mais o que ele tá falando na COP. Tá falando coisa que ele não fala coisa com coisa. Aí fala que eu sou contra combustível fóssil e libera a exploração do petróleo lá no Amazonas. Aí aparece a Janja passando a camisa do Lula dentro do iate
como se ela passasse camisa, tá lá passando camisa, cantando. A esquerda não para nunca, né? Aí entra aquele mundo de ator vestido de bicho, que eu acho até que é pessoa que se identifica como animal, que eles são trans tudo, esses são os trans bichos que estavam lá. E para terminar, uma invasão de sem terra do pessoal vestido de índio. É isso que foi a COP30. E você pagou. Vocês sabem qual era o jeito da gente não passar essa vergonha, né? Mas essa oportunidade já foi. Que era eleger Jair Bolsonaro presidente. Faz o L agora. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a COP30 era uma oportunidade singular de mostrar o que tem de bom do Brasil. De mostrar, primeiro, o que a gente realmente faz de conservação, que é algo que às vezes passa despercebido, mas é importante. É um dos países que tem o meio ambiente mais exuberante no mundo e que mais preserva. O que a gente tem de floresta preservada, de biomas preservados, mesmo com todos os problemas que a gente tem de devastação, a Europa não tem 1% do que a gente tem. A gente tem iniciativas ótimas e era o momento de mostrar isso. E também, como todo evento internacional, era o momento de mostrar a nossa cultura. Infelizmente, nem uma coisa nem outra foram feitas. O evento ficou enredado no meio das trapalhadas internacionais do presidente Lula. Que trapalhadas? Primeiro, o posicionamento dele sobre a guerra na faixa de Gaza, que já é uma coisa que deixou meio mundo de cabelo em pé. Depois, a coisa de ficar do lado do Putin, que é algo que afasta muito europeus que, por exemplo, investiriam nos nossos fundos de florestas. Quando ele fica ao lado do Putin contra a Ucrânia, posição contrária à da Europa Ocidental, ele coloca o Brasil numa posição difícil. Porque quando o Lula se alinha, você pode aqui estar xingando o Lula, porque o Lula isso, porque o Lula tá aquilo. Quem tá de fora tá vendo que o Brasil se alinhou. Ele alinhou a gente ao Putin. E isso mexe com a política internacional. Outra coisa, essa história de querer ser anti-americano. O Lula tá numa vibe viúva da União Soviética. Sabe aquele povo que tudo para eles têm que falar mal dos Estados Unidos? Tem que falar mal dos Estados Unidos. Então ele tava com a coisa de Gaza, para falar mal dos Estados Unidos, ele tem que dar pau em tudo que Israel faz, porque Israel é a favor dos Estados Unidos. Então já tava passando a mão na cabeça de terrorista. Já tinha até meme, não matem meus terroristas, e o Lula chorando. Quando chega na coisa local, aí virou palhaçada. Por quê? Estamos falando de Ucrânia e de Gaza, aí a opinião do Lula, que não muda nada nos conflitos lá. Quando a gente está falando de Venezuela, aí poderia mudar. O Lula poderia ter se consolidado como uma liderança regional, porque ele realmente tinha ascendência sobre o Nicolás Maduro. Ele poderia ter trabalhado por democracia, por uma saída democrática para a Venezuela. Mas ele optou por não fazer isso e defender o Maduro, porque o Trump estava brigando com o Maduro. Então, para brigar com os Estados Unidos, ele defende o Maduro. E aí se meteu numa pantomima que foi falar que o traficante é vítima do usuário. E aí depois ainda teve a operação no Rio. E ele defendendo o Maduro, que é acusado de fazer parte de cartel de tráfico de droga. A situação internacional do Brasil ficou tão confusa que o Lula virou uma espécie de presidente radioativo. Ninguém de fora do Brasil quer aparecer do lado dele em foto. Vocês vejam que os aliados não vieram. O povo do BRICS veio o quê? Os caras mais da franja. Veio o cara lá da Síria, que era terrorista até outro dia, que tá tendo um genocídio no país dele, que é um cara extremista. Esse cara veio, esse cara quis dar a mão pro Lula. Agora, personalidades mais consolidadas, mesmo o ditador amigo dele, não vieram. Não veio Xi Jinping. O Putin tem aquela coisa que não pode vir, porque está com a prisão decretada por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional. Mas assim, não vieram. Foi uma COP esvaziada de chefes de Estado. E na hora de mostrar a cultura brasileira, sobretudo a cultura paraense, que se você não conhece, te convido a aproveitar o final de semana para entender um pouco das tradições do Pará, da culinária do Pará,
que é encantadora. O Pará tem uma cultura muito única, que é um orgulho nosso, é um patrimônio brasileiro. E isso poderia ter sido muito bem mostrado na COP. Mas para isso, precisaria ter alguém que leva a cultura a sério. A curadoria foi feita por quem leva a lacração e a militância mais a sério do que a cultura paraense. Então, só pode mostrar do jeito certo, ou aquela coisa muito marginal, ou é tudo mal organizado. Em vez de servir pratos típicos, você tem uma coxinha de tacacá, que tem tacacá com requeijão, sabe? Umas coisas que ninguém entende, que não são a cultura local. Então a gente perdeu todo tipo de oportunidade possível de lucrar com a COP. E mais uma vez, o que a gente fez de bom, o que a gente faz que dá certo? Esbanjar dinheiro público e meme. Se esbanjar dinheiro público e meme dessem ao Brasil uma liderança mundial, a gente nunca mais perderia, seria sempre o primeiro país do mundo. Pois é, qual foi o seu momento preferido da COP? Deixa aqui embaixo. Tem algum momento que eu esqueci? Que você acha que devia estar aqui nesse vídeo, mas que não está nesse vídeo? E você acha que eu deveria ter colocado? Por favor, me lembre aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal do Antagonista, porque a gente tá com muita novidade, muita coisa legal, convidados diferentes, pluralidade, alegria. Tem muita coisa nova vindo por aí e eu tenho certeza de que você vai querer acompanhar e apoiar o Antagonista nessa nova fase. Ponto final nesta edição do Papo Antagonista. Uma boa noite para você. Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula.